Olá, eu sou Ana Luísa Prudente, este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui pelo mundo. O episódio de hoje traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, ODS 11, que tem como tema central as cidades e comunidades sustentáveis. Por isso, convidamos duas referências no assunto. Amanda Costa, graduada em Relações Internacionais, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit, que é o principal fórum de cooperação econômica internacional, fundadora do Instituto Perifa Sustentável. A Amanda é formada em Relações Internacionais, né? Ela já foi reconhecida na lista Forbes Under 30, que destaca os empreendedores mais brilhantes até 30 anos, que revolucionam os negócios. Ela também recebeu o LinkedIn Top Voice Creator, é palestrante do TEDx e atua como vice-curadora no Global Shapers, a comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial. O Fabrício Guimarães, que é graduado em comunicação com especialização em marketing pela Columbia University, nos Estados Unidos, trabalhou em grandes empresas globais como a Philips Latam, onde atuou como Head de Marketing Digital, e após concluir seus estudos na Escola de Graduação de Negócios em Stanford, nos Estados Unidos, descobriu que poderia empreender e desde então foi o cofundador de duas empresas que trazem inovação para as áreas de mídia, serviços e bens não duráveis. Uma delas é a Musa, fundada em 2020, que atua na solução para a gestão de resíduos, desenvolvendo uma cadeia de matérias-primas de reuso, onde 100% do resíduo é reutilizado. Amanda e Fabrício, é uma honra enorme tê-los aqui conosco no Planeta Cívico. Muito obrigada por enriquecer nossa conversa, né, para juntos pensarmos aqui nas soluções para um mundo menos desigual. Eu vou começar a nossa conversa usando uma frase do seringueiro ambientalista Chico Mendes, que ele falou uma vez assim: no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Foi inspirada nessa frase que eu pensei em começar o nosso papo de hoje com a Amanda, porque acompanhando a sua história, Amanda, a gente vê que a sua jornada começou local, mas rapidamente se tornou global. Fazendo uma retrospectiva aqui resumida da sua jornada, eu quero saber quando e como surgiu a Perifa Sustentável, como tem sido lidar com esse crescimento rápido, né, do seu reconhecimento, inclusive, né, nessa atuação de ser uma militante e uma pessoa que está transformando tanto o seu entorno quanto, né, o país e fazendo movimentos para o combate à questão climática. Massa, primeiramente quero agradecer esse convite, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco do que a gente está fazendo no Perifa Sustentável, essa transformação que passa pelo local, afeta o coletivo e chega nesse âmbito político. O Perifa, ele nasceu com uma dor. Em 2017 eu tive a oportunidade de representar a juventude brasileira na ONU e foi a COP23 que aconteceu em Bonn, na Alemanha, e eu fiquei muito incomodada com aquele espaço. Aí você fala, como assim, Amanda, incomodada? Porque naquele momento eu via que outras pessoas estavam falando a partir da minha realidade, ou seja, como que a crise climática ia impactar os povos mais vulneráveis, como que a crise climática ia impactar a galera preta, de quebrada, pobre, periférica. E eu falei, gente, que doideira, por que essas pessoas não dão o microfone para mim, que sou uma mulher preta, de quebrada e tô aqui nesse espaço, tenho um conhecimento tanto empírico quanto teórico, posso sustentar uma narrativa. Hoje entendo que você tá num espaço de fala, como esse que a gente tá nesse momento, simboliza poder. E numa sociedade que ela é estruturalmente machista e racista, a mulher negra não pode ter esse poder. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu falei, gente, bora mudar essa realidade, bora. O que eu posso fazer para mostrar pra minha galera, para mostrar aqui pro pessoal da Brasilândia que existe uma parada chamada crise climática, que a gente vai ser os principais impactados e que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E aí eu comecei a tocar algumas coisas. Só que naquele momento, o pessoal me olhava com uma cara estranha, tipo, Amanda, que parada é essa? O que você tá falando? Tipo, a polícia tá matando nossos corpos, a gente tá morrendo e você tá falando do urso polar que tá ficando magrinho? E aí eu vi como que esse assunto muitas vezes é distante, sabe? Distante da base, como muitas vezes a linguagem é elitizada, os jargões são técnicos, as palavras são em inglês. E, tipo, no Brasil apenas 5% da população fala inglês. Aconteceu que no meio dessa reviravolta toda, eu entendendo como eu poderia ampliar essa discussão,
eu passei num edital chamado United People Global, que estava selecionando jovens de países do sul global que tinham uma vontade de transformar suas realidades. E aí eu escrevo Perifa Sustentável a partir de 3 olhares, com 3 focos principais. Primeiro, ações comunitárias. Como que a gente tangibiliza a temática de crise climática para a galera que está na ponta? Através de ações. Segundo, participação política. Entendendo que a gente não vai conseguir mudar um problema sistêmico se não houver vontade política. E essa vontade política não vai surgir do nada, né? A gente tem que pressionar nossos tomadores de decisão. E terceiro, como que a gente fura a bolha? Educomunicação. Como a gente pega toda uma pauta, coloca numa narrativa que é atraente, que é sedutora, que é assertiva e é impactante, para que a gente possa, de fato, entregar uma mensagem e trazer mais pessoas para a pauta. E aí eu começo a desenvolver o projeto começa a andar. Hoje a gente está institucionalizando o Perifa Sustentável, a gente já conta com uma rede com mais de 40 voluntários. Estamos desenvolvendo um trabalho aqui na Brasilândia para trazer essa ação territorial e buscar uma solução climática a partir da demanda do próprio território. Estamos conversando com alguns tomadores de decisão para protocolar PLs para a emergência climática, para que assim a gente consiga desenvolver um plano de mitigação e adaptação com mais consistência. E olha, eu fico às vezes até meio... Ai, sabe quando você respira e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu enxergo muito isso como se fosse algo maior do que a Amanda, sabe? Algo muito maior do que um dia eu poderia planejar, mas é algo que o nosso mundo precisa. O nosso mundo precisa escutar as pessoas que estão na base. Precisa escutar as pessoas pretas, periféricas, que têm muito conhecimento, mas não é um conhecimento institucionalizado, que está nos livros da academia, ou que é com vocabulário técnico. Tem muita solução na periferia, tem muita solução na quebrada. E quando a gente começa a dar lugar, começa a dar voz, visibilidade, e traz essas pessoas para perto, as soluções ficam fora do que a gente pode imaginar. Então, foi um pouquinho assim como surgiu o Perifa, e acho que esse futuro que nos aguarda a gente tá criando. Tem uma frase que me guia, que é: o futuro pode ser construído. E eu quero ser grata pela minha realidade de hoje, mas eu não quero me conformar com essa realidade, eu quero construir esse futuro. Mas para construir o futuro a gente precisa de apoio, de parceria, de dinheiro. Muita gente acha que ativista vive de luz, de felicidade, da luta. Não vive. A gente precisa de grana para fomentar essas mudanças. Mas enfim, é um pouquinho disso que a gente está aprontando. Maravilhoso, maravilhoso. Amanda, falando de futuro, que tal construir o futuro do lixo? Então eu vou falar com o Fabrício, que é esse cara, né, que fez um caminho, acho que podemos dizer assim, Fabrício, começou global, com uma carreira internacional, culminou no local, no Brasil. Queria entender como esse empreendedor de impacto ambiental surgiu, como é que você tomou essa decisão de, como você diz, né, construir o futuro do lixo. Tudo bem, pessoal? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, agradecer o Planeta Cívico, acho que é uma iniciativa super importante, né, para que a gente consiga olhar para esses pontos aí de uma forma diferente, ampliar um pouco do conhecimento e conseguir, acho que, engajar mais pessoas nessas perspectivas, né? Muito bom, Amanda, te ouvir, muito inspirador, sem dúvida nenhuma, conseguir perceber, né? O que você fala é muito verdadeiro, né? E aí, já trazendo um pouco de mim e um pouco do que eu vivi, quando você vive essas estruturas globais ou essas estruturas de corporações, muitas vezes é isso, né? Tem muita gente inteligente, muito investimento, muita tecnologia para buscar soluções, né? E as pessoas que estão diretamente impactadas ou envolvidas ali naquele problema não estão tão inseridas, e aí se perde muito por não trazer essa perspectiva. Então, super parabéns aí pelo trabalho. Acho que a minha história ela passa um pouco por uma vivência internacional, né? Eu sou mineiro, nascido no Brasil, extremamente apaixonado por esse país, mas tive a oportunidade de viver muita coisa fora, o que me ajudou muito a ter uma perspectiva, eu acho, do tempo das coisas, assim, de como, da diferença, né, entre as etapas de desenvolvimento dos países e um pouco, né, de talvez ter uma perspectiva um pouco mais otimista no dia a dia, olhando para o fato de que a gente caminha para um lugar de evolução, de que o mundo caminha para um lugar melhor. E acho que foi essa perspectiva que me trouxe, né, junto com um amigo, que é o Martin, na fundação da Musa, que foi exatamente conseguir
trazer essa bagagem do mundo empresarial, essa bagagem do mundo financeiro, essa bagagem que a gente constrói na vivência do produto do mundo de consumo para um lugar de propósito, né? Então a Musa ela surge exatamente para atuar num problema global, que é o problema do lixo, mas com uma perspectiva de capital e de tecnologia, de experiência, né? Então a gente entendeu que com as bagagens que ambos tinham construídos aí nas suas experiências em outras empresas, a gente conseguiria, né, buscar uma solução para um problema real, mas olhando para isso de uma forma que traz todo esse potencial que a tecnologia tem, todo o potencial que o capital tem, se utilizado de uma forma correta, né, para exatamente incluir e conseguir gerar algo que de fato mude o ponteiro, né? A gente fala hoje de números de mais de 14 bilhões de toneladas de resíduo no mundo, né, com uma taxa de reuso baixíssima, né? No Brasil a gente tem em torno de 3%, mas globalmente a gente tem em torno de 14%, ou seja, é de fato ainda muito baixo no mundo todo, e com um potencial, né, de poluição, tanto no meio ambiente, pensando no solo, quanto na atmosfera, gigantesco. Tem um dado que inclusive vem da própria ONU, que eu acho que poucas pessoas têm um conhecimento, que é o fato de que os aterros sanitários, eles poluem mais em termos de geração prejudicial no formato de CO2 do que toda a frota de carro do mundo, né, que vai diretamente no coração do impacto das questões climáticas. Então, essa perspectiva toda, eu acho que o entendimento, né, do tão complexo é esse problema e ao mesmo tempo do quão relevante ele é para a nossa subsistência no mundo, nos motivou a vir com uma perspectiva nova, uma perspectiva de capital, uma perspectiva de tecnologia, porque quando a gente conversa, né, com o empreendedor, quando a gente conversa com quem contrata serviços de gerenciamento de resíduo, a gente sempre escuta, né? Claro que eu quero fazer o melhor para o mundo, claro que eu me importo com essa questão, mas no fim vem a pergunta, tá bom, mas quanto custa? Vai dar mais trabalho? Né? Então a gente entende que a perspectiva financeira e a perspectiva do processo, ela é inerente ao processo de transformação que a gente precisa fazer, e a Musa surge exatamente com essa perspectiva de solução, ou seja, uma perspectiva que vem baseada, né, com foco no propósito, mas utilizando uma linguagem de tecnologia e uma linguagem de capital para, de fato, conseguir contribuir para essa virada de chave. Muito bom. É muito interessante quando a gente reúne duas pessoas, né, de diferentes pontos de vista e de experiência para chegar numa solução que tem que ser construída a várias mãos, a várias cabeças, né, e a vários territórios. A gente está falando aqui do ODS 11, né, só para retomar, que tem esse tema das cidades e comunidades sustentáveis, e aí eu queria pegar até desse ponto de vista de território mesmo, né, porque a Amanda está lá com a Perifa Sustentável, quer dizer, falando da quebrada, né, e a Musa está atuando, né, nos centros urbanos, né, eu não sei, do ponto de vista também, Fabrício, você poderia falar, né, sobre essa atuação, pensando mesmo nessa potência de espaços, né, na geração de resíduos e na geração de soluções, né, para esses resíduos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco assim, quais são, né, na visão de vocês, os principais fatores que impedem o desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável no Brasil, e como é que a gente pode mudar esse jogo? Boa, nossa, essa é a pergunta que vale, nossa, a minha vida toda. Fabrício, quer começar? Olha, realmente, assim, eu gosto de pensar por uma perspectiva de 3 pilares, assim, que eu acho que pelo menos ajuda a dar uma clareza, né? Que é o pilar da legislação, o pilar do comportamento e o pilar da tecnologia. Nesse modelo mental, né, ou seja, olhando para esses 3 pilares, eu acho que a gente consegue entender um pouco do que precisa ser mudado e, de uma certa forma, dos caminhos para que a gente consiga fazer essa evolução acontecer. Então, quando a gente fala de legislação, né, até que ponto a gente tem legislações no país que, de fato, forçam, né, e essa força ela é necessária, principalmente quando você está gerando consciência sobre um determinado problema. Então, como é que estão as nossas legislações sobre esses temas para que a gente consiga acelerar o processo? No pilar comportamento, é um pouco sobre como nós nos comportamos enquanto sociedade com relação a esses temas, né? Quais são as escolhas que a gente faz? E aí eu acho que tem uma reflexão importante que é sobre a responsabilidade individual de cada um nesse processo. Porque muitas vezes a gente espera, né, que o governo faça, que o privado faça, que entidades façam,
isso, né, e de fato eles têm que fazer, mas a gente é uma mola muito importante nessa dinâmica para que todo esse time aí de governo, entidades, empresários, etc., consigam também se movimentar para ação. Então, as escolhas que a gente faz, o que a gente compra, o que a gente consome, né, o que a gente dá like, o que a gente compartilha, o que a gente comenta, faz muita diferença nesse processo de transformação, e acho que aqui dentro está junto também a perspectiva de educação, né? Olhando dentro da ótica do lixo, a gente vê uma diferença muito grande entre a nossa geração, né, essa geração aí de 25, 35, 40 anos, e a geração das crianças que estão surgindo agora, que já estão com uma consciência ambiental muito mais forte do que a gente teve. Então, a educação dentro dessa perspectiva de comportamento faz muita diferença. E o terceiro ponto é a tecnologia, né, porque ela, de fato, consegue fazer com que a gente avance em modelos onde você consegue simplificação de processo, onde você consegue estruturações econômicas mais factíveis, né, de novo pela perspectiva do lixo. Né, hoje você consegue transformar resíduo orgânico em uma garrafa plástica. Hoje você consegue transformar um resíduo orgânico em energia elétrica. Então, isso tudo vem da tecnologia, ou seja, novas possibilidades surgem, né, a partir da tecnologia, para que a gente consiga fazer essa transformação. Então, para mim, Ana, um pouco da resposta, e aí, Amanda, para você contribuir em cima, passa por esses 3 lugares, sabe? Passa por legislação, passa por comportamento, e aí aqui tem muito uma autorresponsabilidade individual de cada um, mas também, né, da sociedade como um todo, e passa muito pelo fomento da tecnologia para que a gente consiga fazer a construção de um cenário novo. Maravilhoso, assina embaixo. Acho que todos os pontos que o Fabrício trouxe realmente reverberam as principais problemáticas que a gente encontra nos territórios, mas eu gostaria de propor uma reflexão mais sistêmica também, analisando o principal, assim, na minha visão, do que origina todo esse cenário caótico que a gente está vivendo. A gente precisa olhar para o sistema. Que sistema que a gente está inserido? É aquele sistema patriarcal, capitalista, de supremacia branca, onde as pessoas que estão na tomada de decisão, que estão ocupando os cargos de poder, estão naquela hegemonia que está reverberando durante séculos, séculos e séculos. Tá, falei difícil. Às vezes quando o pessoal escuta, meu Deus, já vai começar aquele debate de esquerda que ninguém entende nada. Calma, gente, não siga o podcast agora, continua, porque eu vou trazer exemplos para simplificar esse discurso, essa narrativa. Quando a gente pensa na forma que o nosso Brasil foi desenvolvido, a gente tem algumas problemáticas. E uma dessas problemáticas é a escravidão, que resultou nesse racismo estrutural, que traz consequências até os dias de hoje. Então, muitas vezes, as pessoas que estão na base, que estão na periferia, que estão na ponta, são pessoas pretas, estão lidando com diversas desigualdades sociais, com essa falta de direitos básicos, que muitas vezes as impedem de pensar além disso, além desse lugar. Porque é aquela parada, né? Tipo, isso foi me dado, isso foi imposto. Será que tem um mundo além desse? E aí eu acho que muitas vezes a gente acaba normalizando o que não pode ser normalizado. Exemplo, quando chove, alaga a periferia, inunda tudo, o lixo fica transbordando, sabe? Nadando aqui. Muitas vezes a gente normaliza esse lugar. E aí você para e me pergunta, tá, Amanda, mas por que isso acontece? Por que a gente não traz essas soluções? Por que passando, isso só fica mais intenso? Porque a gente não tem, de uma forma sistêmica, pessoas que vivem essa realidade pensando estrategicamente como solucioná-la. Geralmente essas soluções partem de pessoas que não vivem isso, que não experimentaram isso, não tem a dor de você ficar 3 horas dentro de um ônibus porque ao redor está tudo alagado. E aí a gente entra nesse debate sobre esse sistema. O que a gente está reverberando? Quais são as soluções que a gente está colocando na mesa? Será que são soluções neocolonialistas que apenas reproduzem esse sistema e mantêm a estrutura básica de poder? E aí as consequências são essas que o Fabrício muito bem pontuou na fala dele. E eu acho que um fator que vai sendo intensificado, principalmente na minha geração e nas pessoas que estão vindo após mim, essa eco-ansiedade, essas doenças psicossomáticas. Sabe aquela coisa de, será que eu vou poder ter um filho? Por que eu vou cuidar do planeta se eu não sei se eu vou estar viva amanhã? Queridos ouvintes desse podcast, imagina você viver
acordar todos os dias consciente de que talvez não exista mais planeta e que você e a sua galera vão ser os primeiros a morrer. Quando a gente olha para as chuvas em Petrópolis, que resultou em 233 mortos, a gente vê que tem uma predominância nessa cor dessas pessoas. E aí, quando a gente pensa nessas problemáticas, quando a gente pensa nesses desafios, não dá pra gente descolar esse discurso sem falar de sistema, sem falar do patriarcado, sem falar do capitalismo. Mas, essa é a realidade que nos foi dada, que está imposta. A questão que eu gostaria de colocar na mesa é: como que a gente dialoga com essa realidade? Talvez é o consumo consciente, talvez é a economia circular, talvez é olhando essas novas tecnologias. Total, acho que o que puder vier para somar, para agregar, para deixar o nosso debate mais profundo é bem-vindo. Mas a gente não pode olhar apenas para esses contextos sem deixar de valorizar o ancestral. E para finalizar minha fala, tem um termo chamado Sankofa. Fabrício, Ana, vocês já ouviram falar desse termo? Sankofa. Não. Conta pra gente, Amanda. Vou contar. A gente adora falar disso que poucas pessoas conhecem. O Sankofa significa passado, presente e futuro coexistindo. Então, é parte da filosofia africana que fala que a gente pode buscar sabedoria aprendendo com o passado, entendendo o presente e moldando o futuro. É um conceito que ele originou num provérbio tradicional entre os povos da África Ocidental, em Gana, Togo e Costa do Marfim, e fala disso, que o futuro ele é ancestral. Então, se a gente quer construir novas possibilidades de futuros inclusivos, a gente precisa olhar para o passado, a gente precisa olhar para quem veio antes de nós. E quem veio antes de nós? É só olhar o nosso processo de colonização. Quais são os povos que habitaram o Brasil? Quem são os povos que trouxeram a nossa cultura, o nosso conhecimento? Então, parte um pouco desse lugar, desse sentido. Eu acho que essa reflexão ela é incrível. E acho que tem uma questão que, assim, pelo menos eu penso muito sobre isso, que é um pouco do que eu falei lá atrás, né? Quando a gente pensa que o mundo caminha para frente, né, de forma torta, mas caminha, né? Pelo menos, acho que é um pouco de como se vê as coisas. Eu acho que o clima, essa mudança climática, ela está trazendo uma coisa muito alinhada ao que a Amanda está dizendo, quando a gente pensa que todo mundo vive no mesmo planeta, né? Então, cara, o verão desse ano não foi igual ao verão do ano passado, né? Que não foi igual ao verão do ano retrasado. Então, a questão da mudança climática, ela não é uma perspectiva, né? Ela é uma realidade. Claro que a gente vive num mundo, né, extremamente desigual, com muitas questões, né, que precisam ser trabalhadas para avançar, mas hoje todo mundo está pagando um pedágio em cima dessa questão que tem a ver com como tudo vem acontecendo até então. Então, eu estou trazendo isso muito pela perspectiva de que é como se a gente estivesse tendo um chacoalhão, né, de uma certa forma, para que a gente, como sociedade, possa se mexer de forma conjunta. Então, o que me intriga nessas questões que a gente vem vivendo atualmente é exatamente isso, assim, que eu acho que está levando, de uma certa forma, a discussão para um lugar mais coletivo, apesar de todas as diferenças, né, que existem dentro desse coletivo, mas a gente vê a mesma dor tocando todo mundo, nos seus níveis diferentes, mas está provocando. Então, eu que vivo, né, desse lado mais empresarial, desse lado mais de negócio, por exemplo, a gente hoje construiu, né, uma empresa, a Musa, que opera em São Paulo, já está vem numa dinâmica de crescimento grande, num modelo onde a gente não é dono de nada na cadeia. A gente faz com que as empresas do setor cresçam. E quem são as empresas do setor? As cooperativas, as comunidades dos catadores, né, as empresas de transporte, diferentes empresas, ou seja, que tem coisa de empresa pequena, empresa grande, cooperativa, modelo de associação, etc., no modelo ganha-ganha, ou seja, no modelo onde todo mundo ganha e onde você consegue gerar mais emprego, mais educação, etc. Se eu olhasse para trás, talvez isso não fosse tão real, sabe? Se a gente não tivesse com essa vivência do presente neste formato. Então, é só uma perspectiva, mas eu acho, Amanda, que talvez, né, esse contexto de uma comunidade conjunta passando por uma problemática pode ajudar a que mais soluções se mobilizem e se construam num outro formato. Eu acho incrível hoje existirem essas iniciativas como a Musa, inclusive Musa faz parte da nossa comunidade, porque é uma colaboradora nossa,
e a gente sabe o impacto grande que vocês estão realizando, mas o que a Amanda está trazendo, né, é algo que antecede, né, a essas soluções, porque a gente tem soluções e tem, eu acho que, muito poucas, ainda que de muito impacto, para o que a gente tem em termos de desafios, né? E isso está dentro dessa reflexão que a Amanda trouxe do sistema, né? Eu, no Cívico, tenho aprendido muito, né? E esse eurocentrismo, essa coisa que a gente, né, entende a vida por essa ótica, né, que é totalmente, foi totalmente maquiada, né? Assim, a gente aqui no Brasil, o sistema como a gente tem, esse racismo estrutural, isso foi um projeto, né? Foi criado para exatamente, né, manter o poder em alguns grupos e os grupos, né, dessas pessoas brancas, né? E que a gente vê até hoje nesse lugar. E a gente está falando de um país de maioria negra, de pessoas negras, né, e que tem um saber e uma sabedoria de ancestralidade, como a Amanda está falando, que a gente, né, simplesmente despreza, no ponto de vista mesmo, não estou falando especificamente, mas de sociedade, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que é importante a gente falar aqui mesmo, a gente, quando tem esse discurso, até dos ODS, que é uma coisa distante, né, de milhões de brasileiros que nem entendem, imagina assim, a gente falar sobre impacto e não trazer pessoas que estão sofrendo impacto. E aí eu queria trazer um termo, queria que a Amanda falasse sobre o racismo climático, que é algo também que está se tornando cada vez mais comum nos debates de sustentabilidade, mas ainda também não tem um entendimento do que isso significa, né? Total. Eu acredito que o termo racismo climático ele ganhou bastante força na COP, na Conferência das Partes, que é o evento da ONU que junta a sociedade civil, empresas, o terceiro setor, para discutir essas soluções para que a gente consiga continuar tendo um planeta, né? Ganhou força, mas o termo, na verdade, ele foi originado em 1981, com um cara chamado Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King e, naquele momento, ele começou a levantar algumas discussões relacionadas a por que algumas comunidades nos Estados Unidos, comunidades de pessoas pretas, estavam sendo alvos de lixo tóxico. Por que esse lixo estava indo para esses bairros? E aí ele começou a organizar uma série de manifestações, foi preso, tocou o terror e conseguiu fazer com que esse debate fosse ampliado, que tivesse uma repercussão maior. Hoje, quando a gente para analisar esse racismo ambiental, o racismo climático, a gente atrela a atual crise que a gente está vivendo. Ou seja, uma pergunta que baseia, que fundamenta toda essa pauta. Quem são os povos mais impactados pela crise do clima? São as pessoas que foram os principais desenvolvedores desse modelo? Ou são as pessoas que tiveram seus recursos explorados, apropriados e muitas vezes, quando ocupam algum espaço, são silenciados? Se a gente for nomear, são as mulheres pretas, as mulheres quilombolas, as indígenas, ribeirinhas, as maristeiras, que já estão sofrendo esses principais impactos da crise. Mas não foram essas mulheres que originaram essa crise. Então, por que quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente tem que pagar essa conta? É uma conta muito injusta, não? E aí, pensar nesse racismo climático é colocar toda essa problemática na mesa e chamar todo mundo para resolver. Porque, olha, Ana, olha, Fabrício, eu acho um barato quando a galera fala, tá bom, Amanda, o nosso problema tá treta. O que a gente pode fazer? E aí eu olho pra cara dessa galera e falo, não sei, gente, por que eu tenho que resolver? Como o Fabrício bem pontuou, a solução é coletiva. A solução vai passar por diferentes áreas, por diferentes classes, por diferentes setores. A questão é, muitas vezes, as pessoas que são um alvo dessas consequências não estão na mesa discutindo ou pensando estrategicamente nas soluções. Então, quando a gente traz o termo racismo climático, é pensar em toda essa lógica que fundamenta o nosso sistema, pensar nos principais impactados, e aí trazendo exemplos reais. Eu sou aqui da Brasilândia. Quando chove, é a minha quebrada que fica alagada, não é a Avenida Paulista, não é a Faria Lima. Quando tem um aumento no preço dos alimentos, a gente vê, tá absurdo, a cenoura tá mal caro. É a galera da periferia que deixa de se alimentar bem. Nesse último governo, a gente teve mais de 1.500 agrotóxicos liberados. Quem que é a galera que tem dinheiro para comprar orgânico, para ir na feira sustentável? A galera da periferia tá contando as moedas para conseguir comer. Será que isso é justo? Quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente tá falando do tripé, né?
diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. E aí eu trago o questionamento. Ambientalmente responsável para quem? Agora fica a pergunta, e aí, Fabrício, eu acho interessante que ela traz sempre, né, agora, segunda vez, né, Amanda, você fala das enchentes, do acúmulo, né, do lixo, que acaba gerando, né, mais problemas, que já tem vários, mas essa questão, né, nas periferias, né, que eu também ouvi você um pouco, Fabrício, sobre isso, né, sobre esse desafio, que a gente está falando, cada vez mais a gente está vivendo essas condições que não são nem previsíveis, assim, né, de aumento de chuva e de desastres ambientais, né? Completamente. A gente escuta muito isso, assim, porque quando a gente leva o serviço, né, o serviço da Musa, ele pode ser contratado por empresas que produzem acima de 2 sacos de resíduo por dia. A gente sempre escuta do contratante, eles falando, mas será que a minha equipe vai topar separar? Será que as pessoas... E já é um modelo simplificado, não tem que separar em vários tipos, etc. E a gente ouviu exatamente isso que a Amanda falou, num treinamento, numa empresa super grande, o pessoal, né, e aí de quem convive ali na empresa e que faz o descarte, falando exatamente isso, falando, olha, o que vocês estão dizendo, assim, o que vocês estão fazendo é incrível, a gente agradece porque quando chove e alaga lá em casa, né? Então, essa é uma realidade, e acho que o que me vem ouvindo a Amanda é um pouco da questão de infraestrutura, né? Por quê? Porque hoje, né, aí, falando especificamente do mercado do lixo, fazer a destinação correta, fazer a tratativa correta custa muito caro. Então, são poucos que fazem, né? E obviamente, como são poucos que fazem, se acaba tendo um cenário aí extremamente complexo e prejudicial. Então, eu fico buscando sempre entender qual é a luz no final desse túnel aí, para que lado a gente pode caminhar para achar caminhos, né, para achar soluções. E me vem muito essa visão da infraestrutura, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, né, que é um modelo de serviço democrático para que todo mundo possa ter, para que a gente consiga ampliar a taxa de reuso, reduzir o volume de aterro, reduzir o volume de lixo, que pode amanhã ir parar na periferia, construindo essa solução de uma forma, né, não só democrática financeiramente, mas também democrática no seu modelo de compartilhamento de lucro, no seu modelo operacional, ou seja, incluindo, né, diferentes perfis, tanto no processo operacional, quanto no processo de desenvolvimento estratégico, de tecnologia, etc. Então, eu vejo que a questão de infraestrutura no país, e acho que conectando também ao ponto das cidades, né, que faz parte aqui dessa perspectiva da ODS, ela de fato contribui, né, negativamente, muito, hoje, considerando o que a gente tem, e pode ser, sem dúvida nenhuma, um caminho para que a gente consiga avançar de uma forma mais igual, né? Obviamente não é sobre infraestrutura na Avenida Paulista, mas é sobre infraestrutura de uma forma geral, olhando para essa perspectiva, né, de integração, para que a gente consiga fazer com que esses impactos eles sejam reduzidos no todo e não só no indivíduo que tem capacidade de pagar, né, para que isso possa não afetá-lo de uma determinada forma. Eu recentemente tive a oportunidade de visitar a Indonésia, e a gente tem uma situação na Indonésia onde não existe mais coleta de lixo, porque não existe mais espaço em aterro sanitário para ser colocado o resíduo, então cada pessoa tem que se virar com o seu resíduo na sua casa. E aí você vê o extremo, né, de onde isso chega. Então o que acontece hoje é que as pessoas enterram ou botam fogo no lixo, né, botam fogo no lixo, você tem toda uma questão de poluição que afeta todo mundo, né, afeta desde a pessoa que pode pagar a pessoa que em tese não pode pagar. Então, por isso que me volta aquele pensamento inicial, né, de que talvez a gente esteja recebendo uma lição aí, uma chance enquanto sociedade, de fato se integrar para conseguir juntos achar um caminho, e acho que isso passa também pela perspectiva de infraestrutura dentro de uma lógica de integração. Sim, integrar é fundamental, né? A gente poder trazer vários atores para uma solução conjunta. Agora, pensando um pouco também em pontos que vocês podem atuar, né? Amanda, você como embaixadora da ONU, como é que você vê o seu papel, como é que tem sido essa experiência e como é que ele pode ser potencializado a partir de uma proposta que a gente aqui, né, no Brasil, possa contribuir? Ótima pergunta, Ana. É muito massa estar nesses espaços que a gente consegue trazer coisas para além da nossa bolha, né?
E aí, muita gente às vezes acaba chegando para mim no direct do Instagram, agora que eu decidi utilizar as redes sociais para falar mais da causa, ou me pergunta no LinkedIn, Amanda, o que eu posso fazer? Qual que é o meu papel nessa luta? Como que eu posso te apoiar? Como que a gente pode, de fato, fazer algo que seja real, que vai além da narrativa, que gere um impacto positivo transformador? E eu sempre gosto de falar do Perifa Sustentável porque, a primeiro momento, na nossa conversa, eu falei um pouco do que me move, né? Essas construções políticas, minha visão de mundo, a forma como eu dialogo com a nossa sociedade e a forma que eu encontrei para conseguir expandir, transbordar, foi o Perifa. Para mim, o Perifa ele acaba materializando todas essas inquietações, as provocações que eu trago para vocês, isso que me atravessa e que muitas vezes me chacoalha. E aí no Perifa, a gente dividiu o nosso time em 3 partes, que é o pessoal que cuida das ações territoriais nos contextos periféricos e vulneráveis, pessoal que está mais ligado com o advocacy climático e a galera que está contribuindo com a parte de educomunicação. E aí você me pergunta, tá, como que a gente transforma o nosso mundo? Na minha visão, é através desses 3 pilares. Ações na base, advocacy, ou seja, pressionando os tomadores de decisão, e terceiro, falando sobre o tema, educomunicação. E aí trazendo exemplos sobre cada um dos pontos. Ações comunitárias. Tá, vamos supor que você está ouvindo agora esse podcast e ficou bem provocado com a minha narrativa e quer fazer alguma coisa. Organiza uma coisa aí onde você mora, conversa com seus vizinhos, traz o tema, sabe? Tem esse debate de hortas comunitárias está crescendo pra caramba. E se o pessoal de um bairro se organizasse para utilizar a praça pública, ocupar essa praça e fazer com que essa praça gere comida orgânica, comida sustentável? Já é uma ação comunitária muito massa. Segundo ponto, pressionando os tomadores de decisão. Esse é ano de eleição. E, nossa, dá tão friozinho na barriga de pensar nisso, porque o futuro do nosso país vai ser decidido nas urnas. Só que não acaba por aí. Muitas vezes as pessoas votam, exercem o seu papel cidadão e acabam nesse único ato. Mas a nossa cidadania, ela é construída dia após dia. Quando a gente acompanha essa galera, quando a gente entende quais são as pautas que eles defendem, quando a gente cobra para que esses direitos básicos sejam de fato assegurados, sejam de fato implementados. E o terceiro ponto é educomunicação. A gente precisa falar sobre isso. Fabrício, Ana, essa iniciativa que a gente está tocando nesse momento é muito importante, porque às vezes isso fica numa bolha, né? Quando eu falo, eu sou jovem embaixadora da ONU, o pessoal fala, uau, que chique! Mas a maioria não faz ideia, sabe, do que eu faço. Não faz ideia de como que é o trabalho real. Então, a oportunidade de falar desse tema e ampliar o escopo, o alcance, ampliar a entrega da mensagem é essencial. Isso não precisa se restringir apenas a Ana, apenas a Amanda e apenas a Fabrício. Pode ser para você, ouvinte, que está com a gente nesse exato momento. Conversa com essa galera, traz esses pontos, divide o que te incomoda. Muitas vezes a gente sofre sozinho e a gente acha que ninguém tá olhando esse tema. Principalmente empreendedor. Empreendedor tem a síndrome de estou sozinho na humanidade. E eu falo isso brincando e me incluo nessa pauta, porque ontem eu tava numa crise lascarenta falando, Deus, ajuda que eu sou a pobre filha que não encontra as respostas. Mas eu acredito que quando a gente compartilha o nosso tema, quando a gente fala da pauta, a gente já tá fazendo alguma coisa para que esse impacto positivo seja realmente realizado. Faz sentido? Faz super. Super. Não, essa comunicação a gente tem que ser cada vez melhor para angariar pessoas, né, atrair, seduzir no bom sentido, no melhor sentido, né, que é para as causas que são de todos, mas que alguns ainda não entenderam, né? E Amanda, achei super assim, interessante você falar, né, que você é embaixador, uau, né? As pessoas acham o máximo, mas não sabem dos bastidores, né? Porque às vezes assim, a gente é levado para um lugar e até, né, de reconhecimento mesmo, mas ali só naquele momento, ou só um título, não é suficiente, porque precisa encontrar uma forma disso ser sustentável, né? Do seu papel, da sua atuação, poder escalar, né? Porque às vezes a gente pensa no produto, que o produto escala, mas como é que escala a atitude? Né? É um desafio, como é que escala essa sua
esse seu conhecimento, essa sua força e essa sua determinação, né, frente a um tema que é tão vital para todos. É difícil, né? É difícil. E se eu puder fazer uma ponte aqui, Ana, eu acho que é exatamente essa perspectiva da gente trazer para esse cenário do impacto a visão, né, da tecnologia em termos de facilitação de processo, etc., de capital, que é isso, né? A gente precisa usar o dinheiro para o bem, e não só ter o dinheiro usado para o mal. Né? Tá mais do que na hora da gente conseguir virar essa perspectiva, né, do capital como sendo o ganho individual, a forma de enriquecimento, e muito mais por uma forma de desenvolvimento, né, que é extremamente poderoso o que o dinheiro pode fazer quando a gente pensa na dinâmica de um desenvolvimento inclusivo. E acho que o terceiro ponto é a informação, né, e todo tipo de informação, porque trabalhando com lixo, né, a gente percebe o preconceito dentro do preconceito, né, porque o lixo ele é aquela coisa que as pessoas querem que desapareça, né, o pessoal acha que fez o saquinho, botou lá fora, pronto, sumiu, mágica aconteceu. Mas na prática não é. É um problema gigantesco, é uma questão de infraestrutura, são milhões e milhões em termos de capital que a gente enterra todo dia, né, mas a gente enfrenta o preconceito dentro do próprio preconceito, né? Então, quando a gente fala de minorias, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de empoderamento feminino, de tudo isso, e a gente traz o lixo nesse cenário, a gente vê a diferença da gente conseguir olhar para isso de uma forma, por uma ótica completamente diferente. A gente brinca aqui na Musa que o nosso papel é fazer o lixo ficar sexy, né? Porque se de fato as pessoas conseguirem olhar para o lixo, né, como uma fonte futura de subsistência, com certeza a forma como você vai tratar ele é completamente diferente. E acho que passa um pouco por isso, né, quando a gente fala de comunicação e informação. Como é que a gente ajuda as pessoas a terem outras perspectivas a partir, né, desses problemas que a gente está discutindo aqui hoje, para que elas possam ter comportamentos diferentes. Muito bom. Gente, papo maravilhoso. Estou até com pena de começar aqui a encerrar essa troca. Espero que a gente possa ter outras, né? Uma honra ter vocês aqui com essa disponibilidade, trazendo toda essa visão, esse conhecimento, né, para a gente falar sobre cidades e comunidades sustentáveis. Mas antes de encerrar, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês falarem sobre projetos, né? Amanda, imagino que você esteja aí a mil, né? Como sempre, criando e já desenvolvendo alguma coisa, e para saber também como é que as pessoas, a nossa audiência aqui que está acompanhando, pode contribuir, tirar dúvidas, entender melhor o trabalho que está sendo desenvolvido por vocês. Boa, Ana. Quem quiser me acompanhar, conhecer um pouquinho mais, meu Instagram é @souamandacosta e meu LinkedIn é Amanda da Cruz Costa. No LinkedIn eu divido meus pensamentos, minhas histórias, minhas frustrações, aquelas crises. Eu gosto muito de escrever, né? Tem um blog onde eu falo sobre as coisas que eu aprendo. Recentemente, eu participei de uma formação de uma organização chamada Favela Futuros Inclusivos, com patrocínio da Embaixada do Reino Unido, sobre futuros inclusivos. Então, uma vez por semana, eu tô postando textos sobre futuros, como que a gente vai desenhando e construindo esse futuro com ferramentas, com táticas, com estratégias. Então, se você tem interesse nesse tema, me acompanha lá no LinkedIn. E pra galera que gosta de uma coisa mais descontraída, que quer saber como que é o dia a dia de uma ativista, o que faz uma jovem embaixadora da ONU, conto tudo lá no Instagram, @souamandacosta. E acho massa ter essa flexibilidade de plataformas, porque no final a gente não pode esquecer que eu sou uma jovem de 25 anos que quero viver a minha juventude. Só que eu sou uma jovem que é apaixonada por uma causa. Então, um dos meus últimos vídeos lá no Instagram foi um Reels com a dancinha do Malvadão, com 3 objetivos que a galera jovem pode utilizar para tirar o seu título de eleitor. Então, o recadinho final é: cada voto conta. Tem uma campanha do Nossas falando para que você, jovem de 16, 17 anos, tire o seu título de eleitor. Você pode transformar o futuro das nossas eleições. Você que é pai, você que é mãe, que está escutando esse podcast, que foi fiel e ficou aqui com a gente até o final, fala para o seu filho tirar o título de eleitor. Fala para ele já exercer essa cidadania desde essa idade. O nosso planeta depende desse passo. E você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto tia, enquanto irmão, tem essa responsabilidade de puxar essa galera para participar também. Não dá pra gente apenas reclamar. A gente tem que ir lá, colocar a mão na massa e fazer alguma coisa para mudar.
No mais, foi uma honra dividir esse espaço com você, Fabrício, com você, Ana. Arrasou na mediação e contem comigo para as próximas. Tô aplaudindo aqui, Amanda. Uau! Uhul. Muito bom. Fabrício, obrigada também, viu, por tudo que você trouxe aqui, pela sua disponibilidade. E quero saber também quais são os próximos aí desafios, o que vocês estão planejando e como o pessoal pode acompanhar a Musa. Não, super legal, super prazer estar com vocês. Obrigado aí pela inspiração, Amanda. Espero que a gente possa contar também com o teu apoio aqui no nosso desenvolvimento da solução. Acho que vai ser muito rico. Ana, super, super bom ter você guiando a gente aqui nesse papo. A Musa chama Musa, né? MUSA, musa.co, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o modelo de solução. A gente está no Instagram também como Musa Impacto e no LinkedIn, enfim, em todas as plataformas aí das redes. A pergunta que eu deixo um pouco, que eu acho que é um pouco da reflexão que a gente deveria se fazer, é para onde vai o nosso lixo? Né? Qual o futuro que o nosso lixo tem? Eu acho que se a gente se perguntar um pouco sobre isso e dentro do nosso dia a dia a gente conseguir olhar para o lixo, né? Não como algo, né, que não tem mais validade, que não tem mais uso, mas como algo que pode se transformar em uma coisa nova, talvez a gente possa começar juntos a achar um caminho para que, de fato, né, o que a gente faz aqui na Musa ganhe, né, abrangência, que é transformar resíduo em matéria-prima e evitar que o resíduo seja, né, que o lixo seja algo que destrói o nosso planeta e passe a ser algo que ajuda a construir o futuro da nossa subsistência aqui. É isso, eu acho que super obrigado novamente por estar com vocês, o apoio aí do Planeta Cívico. É muito importante o trabalho que vocês fazem dentro de toda a cadeia aí de empresários, de empreendedores, e para conseguir levar informação de qualidade aí para todo mundo que está assistindo e participando. Então, super obrigado, um abraço e a gente fica aqui à disposição na Musa para contribuir da melhor forma que vocês acharem. Olha aí, tem que fazer exatamente essas conexões, né, Amanda? Musa, aí Perifa, é assim que a gente vai formando esse planeta cívico, né? Perfeito, real. Então, beleza, gente, olha, mais uma vez, obrigada, o futuro pertence a vocês mesmos, a todos que estão aí engajados, e a gente quer mais e mais falar com esses empreendedores, ativistas, essas pessoas transformadoras. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Finoto, roteiro Júnior Pomponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.